Então, no capítulo 32 do seu Tratado de Didática Magna, Comênios apresenta a organização universal e perfeita das escolas. Falamos longamente, disse ele, sobre a necessidade de reformar as escolas e não será descabido agora resumirmos nossos desejos e nossos conselhos. Dois. Desejamos que o método de ensino seja levado a tal grau de perfeição que entre a forma de instrução comum usada até agora e a nova forma haja uma diferença idêntica à que se observa entre a técnica usada antigamente para transcrever livros à mão e a arte tipográfica, depois descoberta e agora em uso. Assim como a arte tipográfica, apesar de ser mais difícil, mais cara e mais trabalhosa, ainda assim é mais apta para transcrever livros com maior rapidez, segurança e elegância. Também esse novo método, ainda que no princípio cause apreensão pelas dificuldades, uma vez adquirido, permitirá que se instrua um número muito maior de pessoas com proveito certo e maior prazer do que até agora tem acontecido por falta do método correto. E aí ele passa a comparar o método antigo de transcrição de livros com o novo sistema a partir da tipografia. E aí prossegue. O que acontecerá na escola não será nada diferente se organizarmos bem tudo o que diz respeito a essa nova e universal forma de instrução. Ele chama o novo método universal, a panmetodia. Com esse novo método, imitando a tipografia, primeiro, com número menor de professores, seja instruída o maior número de pessoas. Segundo, essas pessoas sejam instruídas da maneira mais genuína. Terceiro, instruída com cultura refinada e agradável. Quarto, participem desse tipo de instrução, mesmo os mais fracos de engenho e os mais lentos dos sentidos.
Quinto, sejam capazes de ensinar com habilidade, mesmo aqueles professores que a natureza não fez propensos ao ensino, visto que ninguém deverá tirar da própria cabeça o que vai ensinar e como ensinar. Mas principalmente instilar e infundir nos jovens uma instrução já preparada, com meios que encontrará prontos ao seu alcance. Ora, se qualquer organista executa qualquer música escrita em partitura, apesar de não ser capaz de escrever, de compor, nem de executar de cor, com a voz ou com o órgão, por que não poderá o mestre ensinar qualquer coisa se já encontrará prontos, como se impressas numa partitura, as coisas que deverão ser ensinadas e o modo de fazê-las? Percebe? Bom, prossegue ele. Voltemos às semelhanças com a arte tipográfica para explicar melhor, com uma comparação, qual é o mecanismo perfeito desse novo método. O mecanismo perfeito desse novo método. Para que fique claro que as ciências podem ser impressas na mente do mesmo modo como são impressas no papel. Repito, as ciências podem ser impressas na mente do mesmo modo como são impressas no papel. Pergunta: que motivo haverá então para não se cunhar um nome adequado a essa nova didática? Como? Didacografia. Como alusão à palavra tipografia, então ele propõe analisar essa analogia ponto por ponto. A arte tipográfica tem seus objetos e operações. Os objetos mais importantes são papel, caracteres tipográficos, tinta e prensa. As operações são preparação do papel, composição dos caracteres segundo o protótipo, entintamento, correção, impressão, secagem. Cada fase é cuidadosamente executada segundo métodos bem estabelecidos. Observados esses, tudo correrá perfeitamente. Ora, prosseguir, na didacografia é exatamente a mesma coisa. O papel são os alunos, cuja mente é impressa com os caracteres da ciência. Os caracteres tipográficos são os livros escolares,
e todos os outros instrumentos didáticos, por meio dos quais as matérias que devem ser aprendidas são impressas com facilidades nas mentes. A tinta é a voz do mestre, quando, a partir dos livros, transmite o sentido das coisas para as mentes dos alunos. A prensa é a disciplina escolar, que predispõe e obriga todos a absorver os ensinamentos. O papel pode ser de qualquer tipo. Esse método aceita mentes de todos os tipos, mas permite que progridam com mais facilidade as mais límpidas. A função dos caracteres de chumbo se assemelha aos livros didáticos. É necessário preparar os instrumentos do novo método antes de colocá-los em prática. Os livros, o número de caracteres deve corresponder às exigências. O mesmo deve acontecer com os livros e os instrumentos didáticos. É maçante e prejudicial começar algo que não possa terminar por meio de meios adequados. Os nossos livros devem conter tudo que diz respeito à educação completa das mentes, para que com esses subsídios ninguém possa deixar de aprender tudo o que é preciso saber. Os nossos livros não devem oferecer um material de estudo em confusão, mas dividido do modo mais distinto possível e pelas tarefas precisas que deverão ser feitas em um ano, um mês, um dia, uma hora. Deverão ser entregues às crianças apenas os livros didáticos que servem de tema de estudo àquela classe. Os educadores deverão receber normas precisas, as quais conformem seu trabalho. Isso significa que, para seu uso, é preciso escrever livros informativos que indiquem de que modo e quando eles devem agir para não errar. Portanto, os livros didáticos serão de dois tipos: os relativos às coisas reais para os estudantes e os informativos para os professores, para que estes sejam capazes de usar os primeiros com rapidez e perfeição. Bom, prossegue a analogia. Para terminar, a função da prensa na arte tipográfica pode ser desempenhada na escola apenas pela disciplina,
para que todos recebam a instrução. Ninguém que frequente a escola para receber instrução poderá escapar da disciplina comum. Os graus dessa disciplina são: 1. Atenção constante, todo mundo acompanhando pelo olhar, para onde quer que se voltem. 2. Repreensão, para trazer logo de volta ao caminho da razão e da obediência quem se distraia. 3. Castigo, para quem se recusar se deixar guiar por conselhos e advertências. São necessárias determinadas operações executadas de modo determinado. E aí ele prossegue. O método da nossa didática requer necessariamente que todos os alunos sejam confiados a um único professor, que os instrua com as mesmas regras e os eduque plasmando-os gradualmente do princípio ao fim, sem aceitar ninguém depois do início das aulas, nem dispensar ninguém antes do fim. Dessa forma, um único professor bastará, mesmo para um número muito grande de alunos, e todos aprenderão sem lacunas e interrupções. Portanto, será necessário que as escolas públicas abram e fechem todas ao mesmo tempo durante o ano. Que o programa anual de cada classe seja cumprido e todos conduzidos em conjunto à meta, sendo promovidos para a classe seguinte. O método didático precisa de períodos de trabalho e de períodos de repouso, com intervalos de tempo bem precisos, que sejam dedicados a recreações honestas. As tarefas, para serem desenvolvidas em um ano, um mês, um dia ou uma hora, se observadas atentamente, será impossível que alguma classe deixe de cumprir seu programa e não atinja sua meta do ano. Deveria haver 4 horas de sala de aula por dia, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Na escola, a atenção dos alunos deve ser constantemente estimulada. O professor, depois de esclarecer suficientemente o sentido geral e mostrar com exemplos como é fácil imitá-lo, deverá mandar cada aluno fazer o mesmo,
para que eles acompanhem sempre suas explicações e para que se esforcem para deixarem de ser discentes e se transformem em sapientes. Assim como na tipografia as folhas devem ser expostas ao ar para secarem, na escola essa operação consistirá na repetição, nos exames e nas competições, até ficar claro que o estudo está devidamente gravado nas mentes. Por fim, vem a tiragem dos livros. No caso, essa é a função dos exames públicos do fim do ano, quando os inspetores das escolas verificarão o aproveitamento de cada aluno, bem como a solidez e a coerência do conjunto, e assim todos poderão constatar que aprenderam tudo o que deveriam. Assim, concluindo o capítulo, com a descoberta da didacografia ou do PAN-método, é possível multiplicar as pessoas instruídas para grande proveito da humanidade. Assim, com invocação religiosa, a multidão dos sábios é a salvação do mundo inteiro, diz a Bíblia. E assim se pode esperar que um dia a terra se encha do conhecimento do Senhor, assim como o mar está cheio de águas. O capítulo seguinte, ele vai propor as medidas para que isso possa acontecer. Não fiquem surpresos. Esse é um modelo de escola, de organização da sala de aula, proposto por Comênios, no capítulo 32 do seu Tratado de Pedagogia, de nome Didática Magna. Será que tem alguma coisa semelhante à organização atual do ensino e da escola? Voltaremos em outro momento a refletir como e por que Comênios chegou a esse desfecho, a essa proposta. O que ela significa? Ele não está, por acaso, aí antecipando Taylor e Fayol para a escola em 300 anos? Esse modelo de escola não é um modelo capitalista de escola? Ele não está propondo a linha de montagem de Henry Ford, 300 anos antes? Bom, muito obrigado por hoje. Voltaremos em outro momento para levantar
um conjunto de questões. Será muito bom receber questionamentos dos colegas e das colegas que tiverem o interesse e a paciência de acompanhar essa discussão. Muito obrigado por hoje.